Maitodai, Gai e Rock Lee. Esses ninjas são exemplo de superação, pois mesmo as suas dificuldades em utilizar ninjutsu e genjutsu nunca os fizeram desistir, apenas lhes deram motivação para persistir e se superar usando os punhos e a força de vontade, ou melhor, a força da juventude. É por esse motivo que no vídeo de hoje nós falaremos sobre os mestres do Taijutsu, usuários dos 8 portões. Eu sou o Camus, seja bem-vindo ao Radar, já deixa o seu like e bora para esse vídeo. Taijutsu refere-se a qualquer técnica que envolva artes marciais ou a otimização das habilidades humanas naturais, acessando diretamente as energias físicas e mentais do usuário, contando com a resistência e a força ganhas através de treinamento. Tipicamente, não requer chakra, apesar do chakra poder ser usado para fortificar suas técnicas, e dispensa também selos de mãos na maioria das vezes, ocasionalmente fazendo certos gestos ou poses. Além de ser muito mais rápido de usar do que ninjutsu ou genjutsu, taijutsu é colocado como simplesmente combate corpo a corpo. Apesar de ser usado pela grande maioria dos ninjas, alguns personagens usam taijutsu quase que exclusivamente. E a linhagem de Macacão Verde são os mestres do taijutsu e eles têm o controle da técnica secreta dos 8 portões. Submetendo-se a um longo e intenso treinamento, pode-se aprender como abrir esses portões, permitindo que o usuário ultrapasse os seus próprios limites físicos. Porém, é uma técnica proibida, pois o efeito colateral desses poderes causam ferimentos extremos ao usuário. Com o primeiro portão aberto, o usuário remove as restrições do cérebro sobre os músculos, deixando os movimentos muito mais leves. Desbloquear esse portão permite usar a Lotus Frontal. Agora toma isso! Lotus! O segundo é o Portão da Cura, onde temporariamente repõe as energias do corpo. O terceiro é o Portão da Vida. Localizado na medula espinhal, permite utilizar a Lotus Reversa, aumentando o fluxo sanguíneo, deixando a pele vermelha. O terceiro portão! O Portão da Vida! Abra! O quarto se chama Portão da Dor. Também na medula espinhal, aumenta a velocidade e a potência do usuário, podendo até fazer com que o tecido muscular se rasgue no processo. O quarto portão! O Portão da Dor! Abra! Ah! Incrível! Ninguém pode fazer isso só com o próprio esforço. O garoto é um gênio. Ah! Quinto, o Portão do Limite. Localizado no abdômen, aumenta mais ainda a velocidade e a força, ao limite do limite. O quinto portão! O Portão do Fechamento! Abra! O sexto é o Portão da Visão. A abertura desse portão libera enormes quantidades de energia que pode formar um vórtice em volta do usuário, permitindo assim ele realizar o Pavão da Manhã. O portão de número 7 se chama Portão da Maravilha. Somente após esse portão ser ativado, o usuário acessa um imenso poder em troca de uma dor quase que insuportável, pois as fibras musculares são rasgadas em pedaços, fazendo o usuário ser capaz de realizar a poderosa técnica do Tigre Diurno. E finalmente o último portão, o Portão da Morte. Localizado no coração, liberando esse portão, usa-se toda a energia do corpo enquanto faz o coração bombear à potência máxima. Uma vez ativado, em troca de sua vida, o usuário é capaz de acessar o Elefante do Amanhecer e o Gai Noturno.
八門全開寺特有の血の蒸気というやつか。それが君の。 Os efeitos da abertura de todos os 8 portões são tão destrutivos a ponto de levar o corpo do usuário a cinzas, ficando quase que irreconhecível. E bom, agora que você já sabe tudo sobre os 8 portões, citaremos alguns dos usuários dessa técnica proibida, que são, começando pelo precursor da Força da Juventude, Maitodai. Maitodai foi um genin da Aldeia da Folha, que era sempre humilhado por nunca ter conseguido se tornar Jonin. Isso não o abalou de maneira nenhuma, apenas o motivou a treinar cada vez mais, sempre alegre e dando confiança ao seu filho Maitogai para nunca desistir. Então, Dai treinou exaustivamente para abrir os 8 portões e ensinar o seu filho Gai a usá-los, mas infelizmente, durante uma missão, Dai se viu obrigado a abrir esses portões internos para proteger o seu filho de ninguém mais ninguém menos do que os cruéis 7 espadachins lendários, e de forma heróica, Maitodai deu a sua vida para derrotar 4 dos 7 espadachins lendários da névoa. Maitogai. Durante a infância de Gai, seu desenvolvimento na academia era digamos que abaixo da média. Quando finalmente ele conseguiu passar no exame de admissão, Gai continuou a mostrar pouca habilidade em ninjutsu e genjutsu. Devido a isso e a sua admiração pelo seu pai, Gai desenvolveu uma grande paixão pelo taijutsu, e a partir daí ele foi desenvolvendo as suas habilidades a ponto de se tornar um ótimo ninja de nível Jonin e posteriormente viria a ser o sensei do time 9, composto pelo Neji Hyuga, a Tenten e o ninja que Gai viria a treinar e cuidar como se fosse seu filho, Rock Lee. Gai teve grandes feitos ao longo de sua vida, como por exemplo, ele derrotou sem muitas dificuldades um dos membros mais fortes da Akatsuki, o Biju sem cauda, Kizami, e obviamente a sua lendária luta contra ninguém mais ninguém menos do que o Madara na sua versão mais forte. Rock Lee. Bom, se o Gai não usava bem ninjutsu, o Rock Lee não usa praticamente nada. Mas isso nunca fez o sobrancelhudo desistir, e sim deu mais motivação ainda. Treinado pelo melhor usuário de taijutsu, Rock Lee se tornou uma lenda na modalidade, sendo muito focado e esforçado em seus treinamentos. E quem não se lembra da incrível e para muitos a melhor luta do clássico, onde o Rock Lee levou o futuro 5º Kazekage Gaara ao extremo. Inclusive, deixa aí nos comentários quem você acha que mereceu mais ganhar essa luta, se foi o Rock Lee ou foi o Gaara. Eu particularmente acho que o Rock Lee deveria ter ganho essa luta. Lotus oculta! Infelizmente, todo o destaque que o Lee teve em Naruto clássico foi perdido em Naruto Shippuden, pois ele não teve grandes aparições como tinha. Claro que ele lutou bravamente durante a 4ª Guerra Ninja, mas eu tenho certeza que todos os fãs esperavam um pouco mais dele. Rock Lee nunca foi mostrado abrindo todos os seus portões. Ainda bem, porque isso causaria sua morte. Hoje em Boruto, ele atua como um dos inspetores dos exames Chunin, e dando andamento à linhagem do clã Lee, ele teve um filho, o jovem Metal Lee, que assim como seus antecessores, é muito bem treinado em taijutsu.
O Metal Lee é basicamente uma nova versão do Rock Lee, só que um pouco mais tímido e ansioso. Mas em contrapartida, a ansiedade de Metal faz com que a sua adrenalina se eleve, tanto que durante a sua batalha, o jovem Genin conseguiu abrir o primeiro portão, coisa que impressionou até mesmo Guy. E com certeza, futuramente, ele terá todos os recursos para superar os seus mestres. E como menção honrosa, tem alguns outros personagens que caberiam nesse vídeo, que são Shira da Areia. Shira é um shinobi de Sunagakure que, por causa de sua falta de habilidade em ninjutsu, foi proibido de entrar na academia, devido a uma regra estabelecida pelo cruel quarto Kazekage. Mais tarde, as suas habilidades em taijutsu chamariam a atenção do novo Kazekage Gaara, que, acreditando no potencial de Shira, decidiu abolir a regra que o impediria de entrar na academia, e depois de exaustivos treinamentos, Shira desenvolveu uma técnica muito parecida com os 8 portões, que se chamava Respiração dos 7 Paraísos. O Sharingan do Kakashi também permitiu o sensei do time 7 copiar a técnica da abertura do primeiro portão. Então, Kakashi conseguiu remover as restrições do seu cérebro e forçar 100% do seu corpo com a abertura do primeiro portão. Shen. Esse ninja foi um lendário mestre de taijutsu no passado de Konoha. Shen lutou bravamente durante a Terceira Guerra Ninja, mas depois de perder um aluno devido à falta de habilidades em ninjutsu, Shen acabou desistindo da vida shinobi. No auge, ele era famoso pela sua grande destreza em taijutsu. Não sabemos se ele abria os 8 portões, muito provavelmente não, só que o seu poder era grande o suficiente para executar o poderoso jutsu Deus Dragão da Folha. Não podemos nos esquecer também do Pac Lee, que foi mostrado durante a Quarta Grande Guerra Ninja, provando que realmente existe um clã Lee. Inclusive, dá até para considerar que esse vídeo é também uma história do clã Maito e do clã Lee. Então, siga a nossa página no Insta para acompanhar o radar. E se você gostou desse vídeo, eu peço que clique em uma dessas opções que estão sendo sugeridas aí na sua tela para conferir mais o nosso conteúdo. Se inscreva, deixe o seu like e lembre-se, o trabalho duro supera o dom natural.